Aí, quando o faraó morresse, na múmia, ao invés de colocar o coração de verdade, eles colocavam o coração de pedra. Inclusive, eu tenho raio-x, uma hora eu posso mandar para você no zap aí para vocês verem. Capítulo 7, versículo 3. Eu vou ler na minha tradução aqui. Aliás, eu vou ler desde o verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Ou seja, você vai falar em meu nome, e Arão vai traduzir para o faraó. Fica tranquilo. Fala em hebraico mesmo, que Arão traduz. Arão tá melhor na gramática egípcia do que você. Mas aí é duplamente difícil, né? Porque ele tá falando através de outro. Através de outro, exatamente. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Aí vem o versículo que o Tiago mencionou. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo. Então o versículo que o Tiago mencionou é justamente esse, especialmente o verso 3 aqui. Eu, porém, diz o Senhor, endurecerei o coração de Faraó. Isso gera muita dúvida em muita gente. Peraí, em primeiro lugar, vamos raciocinar cruamente olhando o texto assim. Se foi Deus que endureceu o coração do Faraó, poxa, então o Faraó é inocente. A praga foi só maldade. Foi maldade de Deus, né? Não foi Faraó. O Faraó não é responsável. Por isso que é importante a arqueologia, a hermenêutica do texto. Você sabe que, às vezes, a maneira da gente expressar num idioma é diferente de outro. Tá certo? No idioma você fala de um jeito, no outro você fala de outro. Por exemplo, quando aqui no Brasil, vamos supor que o Lucão tá querendo tomar sorvete, mas você não deve, porque você tá com problemas de acima do garganta peso e tal. Acima do peso. Vamos supor coisa. que seja isso. Vamos supor. Aí você tá insistindo em tomar. Na língua portuguesa, eu te dou uma ordem, um imperativo. Eu falo assim, olha, não vou falar mais nada. Tá bom, quer tomar sorvete? Vou falar mais. Vai lá e toma. Vai lá e toma. Toma sorvete, vai lá e toma. É assim que eu falaria em português. Em hebraico, bíblico, sabe como é que eu falaria? Eu farei você tomar sorvete. Se fosse esse estilo de você não querer que a pessoa vá. Exatamente, Em português, eu falo, não vou falar mais nada. Vai lá, toma sorvete. Tá. Em hebraico eu dizia, eu vou te fazer tomar sorvete. Pegando o exemplo da esposa. Caramba, em português sério, ela diz, em português ela diz, vai lá pro futebol, pode ir. No hebraico ela diria, eu farei você ir ao futebol. E aqui o tradutor, ele fica num dilema às vezes, isso chama caso jussivo no hebraico, que é o imperativo. Ele fica num dilema às vezes o tradutor, por quê? Se ele traduz ao pé da letra uma expressão idiomática, cria essa dúvida que vocês levantaram aqui. Se ele parafraseia para fazer mais sentido, ele não está traduzindo, ele está parafraseando. É como se eu dissesse em inglês, It's rain dogs and cats. Aí o cara traduz assim, está chovendo cães e gatos. Como se está chovendo cães e gatos? Né? Não, ele quis dizer que está chovendo canivete. Mas em inglês você não falou canivete, você falou cães e gatos. Então aqui, essas bíblias resolveram traduzir como está no hebraico e deixar para você compreender a expressão idiomática. Ficou claro? Vou dar apenas mais um exemplo bíblico e tem uma chave muito interessante aqui. Quando fala que as parteiras fizeram viver os meninos, as parteiras não mataram os meninos, no hebraico está assim, as parteiras fizeram os meninos viver. Só que na tradução, como é que eles colocaram? As parteiras não mataram os meninos. Mas não foram elas que fizeram os meninos viver. Mas quando você não impede, ou melhor, quando você impede alguma coisa de acontecer, é como se você fizesse a outra. O pessoal fala também que os franceses, eles não falam que uma coisa tá boa, falam que a coisa não está ruim. Tipo, essa água, não falam, que água gostosa. Não são muito tipo, animados. Essa água não está ruim. Vocês entenderam então essa questão? Entendi. Então, quando Deus fala assim, eu endurecerei o coração de Faraó, quer dizer, eu vou deixar a teimosia dele. Entendi. É tipo, ele tá com o coração duro, você fala, ah é? Então vamos ver então o seu coração duro agora, então. E por que coração... É isso mesmo. E por que coração duro? Aqui tem o pulo do gato. É um deboche. É um deboche. Aqui tem um pulo do gato.
Os egípcios, quando mumificavam a pessoa, a mumificação demorava uns 45 dias para terminar. Porque eles abriam o corpo, tiravam as entranhas, tiravam o cérebro pelo nariz, aos pedaços. E eles pegavam as vísceras e colocavam em 4 vasos canópicos. Assim, 4 vasos. Que tinha os pesos dos órgãos. Exatamente. Olha que interessante. Era a pena o único e o órgão... É esse o ponto. É esse aí que está citando. O único órgão que voltava para dentro do corpo era o coração. Porque os egípcios acreditavam que no dia do juízo final, colocavam num prato da balança a pena da deusa Maat, a deusa da justiça. E no outro prato, o coração da pessoa. Mas o coração não podia pesar mais do que a pena da deusa Maat. Senão você não entraria. Mas o que faz o coração pesar não é o material do que ele é feito. É porque o coração denuncia todos os seus podres. Todos os seus pecados. Bizarro, né? E a gente fala muito de jeitinho brasileiro, mas existe o jeitinho egípcio. Lá no Museu do NASP, eu tenho, original, alguns besouros ou escaravelhos de pedra. O que eram esses besouros de pedra? O faraó ou o vizir, a pessoa que era rica, mandava um sacerdote confeccionar para ele um coração de pedra, na forma de besouro. Um coração de pedra. Com peso, né? Do coração. Com peso. Aí, quando o faraó morresse, na múmia, ao invés de colocar o coração de verdade, eles colocavam o coração de pedra. Inclusive, eu tenho raio-x, agora eu posso mandar para você no zap aí para vocês verem. Eu tenho lá em casa raio-x de múmia. Raio-x? Raio-x de múmia. Fazer tomografia computadorizada para você conseguir olhar dentro da múmia sem tirar as bandagens. E aqui você vê o escaravelho de pedra bonitinho aqui no meio. Sério? Por dentro. Nossa. Então, por que eles colocavam o coração de pedra? Porque eles acreditavam que aquele coração de pedra enganaria os deuses. No dia do juízo... Cara, não basta enganar a gente, que enganar Deus. Exatamente. No dia do juízo, ele pode ter feito o que ele quisesse. Ter traído a mulher dele, podia ter desfalcado na empresa, roubado verbas públicas. Ele pode ter matado o Papa, não tem problema. Por quê? Se ele tem na múmia dele um coração de pedra... No dia do juízo, a pedra não conta seus pecados. Então, bota a pedra na balança, ela nunca vai pesar mais do que a pena da deusa Maat, mesmo sendo de pedra. Então, na cultura egípcia, ter um coração de pedra era a segurança de que nada ia te acontecer no juízo final, independente dos crimes que você cometesse. Os caras eram doidos, os caras se enterravam até com ouro. Não, mas eu não entendi, peraí, mas o coração de pedra pesa mais que a pena. Mas lembra o que eu falei? O que fazia no juízo final o coração pesar não era o material do que ele era feito, que era um juízo místico. Entendido. Era diante Como não tá com coração, não da tem que deusa pesar. Maat. Era uma balança metafórica. Metafórica. Tanto é que tem o livro dos mortos, você deve ter visto, que tem o deus Tot pesando a pena de um lado e o coração do outro, sabe? Então, assim, o coração pode ser feito de chumbo. O que o faz pesar... É a carga de pecados. Exatamente, ele é a caixa preta da sua vida. Os egípcios, eles acreditavam em pecado? Sim. Você tem muito... Tinha um código de ética do Egito. Exatamente, tem um código de ética enorme dos egípcios. Então, pelo código de ética egípcio, o faraó também... Ele sabia que ele tinha que responder diante dos deuses, porque o povo dele estava sofrendo por causa da incompetência dele, por causa do orgulho dele. Se eu não me engano, eles também viviam muito para a vida após a morte. Sim. Né? A vida deles era dedicada para ter uma vida mais longa após a morte. Por isso que a casa do egípcio, se você for no Egito fazer arqueologia, você não vai encontrar nem a casa dos ricos. Você só vai encontrar a tumba. Porque o rico fazia casa de tijolo. Lembra que os hebreus eram obrigados a fazer tijolo? Porque aquela casa vai passar. Agora a tumba não, a tumba é a vida eterna. Caramba. Então, nesse aspecto... Muita gente ficou rica achando essas tumbas aí, né? Com certeza. Por isso que Deus faz esse trocadilho. Eu endurecerei o coração de Faraó. Quer dizer, o Faraó está confiante que por ter um coração de pedra, nada vai acontecer com ele. Nossa, não é possível. Cara, essa interpretação foi longe, hein? Não, porque eu endureceria o coração do Faraó. Eu olho e falo, meu Deus, Deus tá de sacanagem. Não é possível. Deus tá querendo que ele negue para poder se lascar e levar uma mensagem. Mas não, na verdade... É como se Deus quisesse entregar o que ele pediu, só que está debochando disso. Exatamente. Né? O fato é que Deus estava não apenas zombando, mas falando assim, dando uma lição. Faraó, não adianta você ficar com o coração de pedra guardadinho lá, por quê? Aí isso é interessante, eu esqueci de falar, isso é importante para vocês entenderem mais ainda.
O coração de pedra era confeccionado enquanto o sujeito estava vivo. Para que quando ele morresse, fosse colocado dentro da múmia dele. Cara, como que... Você tá entendendo? isso. Então, olha, você tá confiando que esse coração de pedra te livra? Eu vou te mostrar que não.